A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Daniel Félix, a paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, você, professor, e você, aluno, né, que se inscreveu no canal EBD em Síntese Podcast, já se inscreveu, já clicou no sininho, já está compartilhando para outras pessoas. Nós estamos aqui, mais uma vez, no terceiro ciclo da lição do Discipulando, e desta vez com a lição de número 5, Vencendo a Tentação. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, professores. A paz do Do Senhor. Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez felizes, nos sentimos alegres por poder participar da sua aula, professor. Sim, porque apesar de nós não estarmos aí com você no domingo, mas nós estamos orando por você, pelo seu ministério, estamos contribuindo de alguma forma. E a lição de hoje é uma lição quentíssima, uma lição que acompanha não só o discipulando, mas o cristão durante toda a sua caminhada até chegarmos no céu. A tentação, infelizmente, ela faz parte da vida cristã, a gente não consegue se livrar dela, ela está sempre em todas as esferas, todas as camadas da nossa vida, na vida estudantil, na vida profissional, na vida em família, na vida conjugal, e a gente vai aprender, assim, de uma forma mais tranquila, mais contraída, numa conversa, que pontos você, professor, precisa frisar. É interessante que lembre de enriquecer a discussão, a gente pode extrapolar um pouco o âmbito da lição, mas essa sim é uma lição muito interessante, ela traz muitas discussões, eu diria até teológicas, a gente estava conversando os três aqui antes de iniciarmos esta gravação, de que de fato há discussões, por quê? Porque o nosso modelo é Jesus Cristo, e ele era 100% Deus, e 100% homem. Então, é muito natural que o aluno faça essa pergunta. Jesus Cristo foi exemplo, mas para ele era fácil, irmã Miriam. Para ele era fácil, ele era Deus. E aí, irmã Miriam? Para ele era fácil, porque ele era Deus, mas ele também era homem. E Jesus Cristo, como homem, foi tentado. Como Deus não podia ser tentado, mas como homem, sim, Jesus Cristo foi tentado. Mas ele foi um exemplo para todos nós, não é verdade? No decorrer dessa É, lição, nós o vamos texto bíblico, conversar né? sobre isso. E eu O estava texto bíblico perguntando fala sobre essa história, né, da tentação de Jesus, logo quando isso. ele iniciou o seu ministério, né? E eu estava perguntando aqui aos irmãos se eles achavam, antes da gente iniciar, da início, se eles achavam esse tema um tema simples de se conversar, não é verdade? Falamos sobre isso e vamos falar, antes de Não é, iniciar, olha, professor, não se desespere. A gente também não acha simples. é verdade. A Nada resposta simples, né? foi essa. Não é A simples, não resposta é, é essa. presbítero Antoniano? Não, não Nada é simples. simples, principalmente relacionado ao Evangelho, às Escrituras, a Deus, aí é que não é nada simples mesmo. É verdade. Mas as Escrituras revelam, né, o que devemos saber da parte de Deus sobre esses temas, e em especial no caso a tentação de hoje. Hoje é a É, tentação, né? mas que bom que nós temos o nosso amigo Espírito Santo, que nos orienta, que nos faz lembrar, que diz, olha, é assim, que está em nossas vidas, porque quando nós temos o Espírito Santo, ele nos ajuda a resistir também às tentações, porque até nós que somos crentes, Jesus Cristo, como Filho de Deus, foi tentado, e nós não é porque nós somos cristãos que nós deixaremos de ser tentados. Passamos Mas por cima como se nada tivesse acontecendo. Na verdade, é que muitos de nós querem vencer as tentações com as próprias estratégias, né? E mais a, uma e a coisa, verdade é que a estratégia principal é a que está na palavra, é isso que a gente vai ver aqui hoje, né? por falar em estratégia, uma pergunta que não quer calar. Hoje, o que irmã Miriam vai falar sobre a questão de
da pedagogia, da orientação. É uma dica pedagógica? Bom, dica pedagógica nós vamos deixar aqui logo abaixo da descrição, tá? Você vai se inscrever e também vai encontrar a dica pedagógica que iremos deixar por escrito para você. Mas nós queremos convidar você, professor, e o nosso amado irmão Raniel, o presbítero Antoniel, para uma reflexão hoje sobre esta lição também, não é verdade? Que professor você é? Hoje eu não vou trazer uma dica pedagógica, eu vou falar sobre um método que todo professor da classe de discipulando, ele carrega. Aliás, ele desenvolve e muitas vezes ele não tem conhecimento de que método é este. É o método chamado sócio-interacionista, em que o aluno ele é moldado, a sua aprendizagem é moldada a partir do comportamento do professor, certo? Quando nós aplicamos esse método em sala de aula, o professor ele entrega a ferramenta e, a partir daí, o aluno absorve o aprendizado e é como se ele desse continuidade à sua caminhada. É como andar de bicicleta, alguém precisa orientar e depois o aluno... Segurar ali o Isso, guidão para não isso cair. mesmo. E Muito o bem. aluno, ele copia o comportamento do professor. O professor ensina para ele. No momento em que está orando, o discipulando observa-o e ele, eu vou ser uma pessoa de oração. A partir do momento que ele lê a palavra, o discipulado, Nas pequenas isso, as né, pequenas irmã coisas, Miriam? Na hora de ler, ele se levanta, em reverência à palavra, ele em ora, reverência à palavra. né? E Ele cita a palavra com bastante propriedade, com respeito, ele respeita as pessoas, é mais ou menos assim, sorria, você está sendo filmado, né? isso mesmo, O, o aluno é aquela copiado. câmerazinha que está ali, copiado, Eu estive observado. participando de uma capacitação de professores em que a irmã Ivanilca estava palestrando sobre o perfil do professor. E isso aí foi citado. Na verdade, ela falou que outro dia você não precisa se escandalizar, mas acontece mesmo. Viu uma pessoa chamando o outro para brigar, se aborreceu e chamou o outro para brigar. E os alunos eles ficaram observando. E quando foi minha vez de palestrar, eu disse, olha, isso aí se aplica a um método chamado de sócio-interacionista. O seu aluno ele vai copiar o seu comportamento e, a partir do momento que ele copia, ele vai crescer o quê? Com um ensino atrofiado. E lá na frente ele vai passar aquilo para outras pessoas também. E nós precisamos ter testemunho, porque Jesus Cristo, eu estava até comentando com os irmãos aqui, que Jesus Cristo, o último ato dele foi um ato através de um método sócio-interacionista, que transmitiu um ensino, uma mensagem muito boa, não só para os cristãos, mas para todos os seres humanos da Terra. E ele estava em silêncio. Foi quando ele morreu na cruz, certo? Foi quando ele morreu na cruz, ele estava em silêncio e todas as pessoas aprenderam esta mensagem, o que Jesus Cristo estava querendo dizer. Então, professor, nós precisamos resistir às tentações, principalmente diante dos nossos alunos, através dos nossos testemunhos. Nós precisamos fugir das tentações, nem que alguém te chame de covarde, mas nós precisamos fugir das tentações, principalmente, repito, na frente do seu aluno, resista à tentação. Agora eu pergunto para você, você está sendo um professor sócio-interacionista? E aí eu quero citar 2 Coríntios 3:3, me ocorreu aqui, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Nós somos esta carta, né, irmã Miriam? Aberta para que todos leiam. E eu me lembro de um exemplo que o pastor Kleber Maia, nosso pastor aqui no Rio Grande do Norte, ele citou na última EBD em Síntese, porque a gente faz EBD em Síntese podcast, mas aqui também tem um evento chamado EBD em Síntese.
E ele diz o seguinte, que uma pessoa que estava sendo evangelizada no interior disse que só iria para o culto depois que acabasse de ler um livro. E o pastor achou aquilo interessante porque por várias vezes ele o convidava, ele disse, quando eu acabar de ler o livro, eu vou ao culto. E um belo dia o pastor chegou e o convidado, aquele senhor, estava lá. E ele disse, acabei de ler o livro, estou aqui, e o pastor não aguentou de curiosidade, disse, rapaz, me permita perguntar, Que que livro livro é é esse? esse que o senhor estava lendo? Até eu fiquei curiosa. Que livro é esse que o senhor estava lendo para poder vir ao culto? Ele disse, o livro que eu estava lendo era a sua vida, pastor. Eita. Olha E só. essa história aconteceu, o pastor Kleber Maia conta, eu achei aquilo tão interessante porque, na prática, o professor, o mestre, ele está sendo filmado, né? Sorria, você está sendo filmado. Então, não adianta, professor, a gente falar de uma lição sobre tentação e o teu aluno encontrar você na loja, na venda, cometendo um deslize, né? E dizer, meu Deus, eu fui para a igreja para ser ensinado, para aprender. E o professor falou tão bonito naquele domingo, mas ele está aqui cometendo esse deslize. Uma vez eu estava no trânsito, com o meu carro, e uma pessoa no carro da frente, num carro de autoescola, e todo mundo agoniado, buzinando, mandando sair da frente, e eu pacientemente atrás, quando a pessoa conseguiu se achar, porque estava errando a marcha, aí quando ela conseguiu se achar, eu calmamente passei de lado e segui viagem, e era um irmão da igreja, o presbítero Antônio. Ele disse, irmão Raniel, você tem uma paciência tão grande que aquilo fala do evangelho para mim. Eu digo, amém, agora só me diga quando foi que você viu isso. Ele disse, lá no trânsito, quando eu estava naquele carro de autoescola. Então, a nossa vida é assim. E as tentações são para o novo convertido só? As tentações são só para o novo convertido? Não. Você, professor, nós, professores, somos tentados todo santo dia. E Jesus Cristo, que é o nosso grande modelo, ele usou esse método socio-interacionista. E a gente estava conversando aqui. Ele, por ser Deus e ser homem, a gente pode dizer, é covardia, me permitam essa expressão. É covardia, mas ele era o primeiro a orar. Ele era o que mais buscava a Deus naquela ocasião em que ele chama os discípulos para velar, né, na véspera da sua morte. Ele disse, rapaz, vocês não puderam velar comigo nem uma hora. Então, assim, ele não fazia E só porque... prevenindo, e Ele não estava prevenindo fazia, justamente com né, relação à tentação, né? com relação à tentação. E ele passou o seu ministério inteiro fazendo isso. Por vários momentos ele se retirava para orar. Então, peraí, se ele era Jesus, o Filho de Deus, estava sempre em oração, sempre vigilante, que dirá o Senhor a nosso respeito, que somos notadamente pecadores. Então, eu digo que a vida de um professor tem dupla responsabilidade, que além de dar, assim, a sua contribuição para o evangelho, ser exemplo, né? Ele tem que ensinar alguém com a sua vida antes de qualquer palavra que vai sair da sua boca. Imagina a responsabilidade, né? Então, vale a reflexão. Obrigado, irmã Miriam, por trazer essa reflexão. A gente tem que estar sempre fazendo mesmo essa reflexão. E a gente estava discutindo aqui, eu quero trazer essa discussão para você, professor. A lição começa perguntando o que é tentação, né? A gente sempre na nossa cabeça vem um determinado tipo de tentação, mas tentação é uma coisa abrangente. Então, eu pergunto a vocês, o que é tentação? Como é que eu posso definir tentação? Se uma coisa é permitida, será que é tentador? Às vezes a gente usa essa expressão quando vai ver aquele sorvete assim delicioso, aquele prato de comida maravilhoso. Ai, meu Deus, que tentação! Será que tentação são as coisas lícitas ou eu só posso aplicar esse termo para as coisas ilícitas, né, presbítero Otoniel? Uhum. É, por Na isso que tudo verdade, a tem. tentação, nós, assim, rapidinho, podemos dizer que a tentação, primeiro, é um convite ao pecado, não é isso? É um convite, e um É convite uma, bonito, é uma belíssimo. transgressão. Basicamente, a gente não se é uma transgressão, né? Será se já Transgrediu, é? né? Será? Não. Será se já é a transgressão em si?
Corrige, a senhora tem Ser razão. tentado, Não é ser a tentado. Porque é a transgressão, porta. é se sentir inclinado a Inclinado. transgredir. Isso. Na Né? realidade, eu também vejo a tentação, a definição de tentação como uma porta de entrada para a transgressão, para a prática da transgressão que está depois daquela porta. Por isso que nós sempre falamos assim, eu sempre ouço falar as pessoas essa expressão, o pecado entrou, não é verdade? O Ele foi pecado entrou, gestado, né? Como se fosse uma gestação, né? ele entrou, chegou até nós, ele entrou, se entra, é por uma porta, eu acho que ele não pulou a janela, uma Justo porta que se tudo. abriu, é um caminho para chegar ao que contraria a vontade de Deus, para você praticar o que contraria a vontade de Deus. Deixa eu só fazer um parênteses bem pequenininho, viu, professor Antônio? Quando a gente fala de tentação, a gente lembra logo do Éden, e está citado aqui na lição, o caso de Eva com a serpente e Adão, e o Senhor orientou muito claramente, não comerás. E uma coisa me chama muita atenção, eu não podia deixar de falar isso, mas lá no Gênesis 3, quando a mulher está dialogando com a serpente, ela diz o seguinte, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, olha, isso foi a mulher dizendo para a serpente, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Rapaz, eu não me lembro de Deus ter dito a Adão que não podia tocar. Eu me lembro dele dizer que não podia comer. Em que momento do diálogo deles esse recado não foi bem passado? Mas a verdade é que essa história de, olha, não chegue nem perto e tal. Então, eu não sei se Adão, para aumentar assim, o grau de responsabilidade desse homem, não chegue nem perto, homem, nem toque. Porque o que Deus disse claramente é, não coma. Não é? Então, a tentação é essa coisa que mexe e que nos deixa assim apreensivos, porque de fato é como a irmã Miriam disse, é uma porta aberta para a transgressão. Né? E tem algumas pessoas que vivem muito perigosamente, que ficam ali no cantinho, perto da porta, né, prefeito Antônio? Mas Porque diga lá tudo, você. nesse caso, a gente tem que partir do princípio aí do conceito, né? Do que seria. A lição aí vai trazer dizendo que é um impulso íntimo dirigido para o pecado. Aí nós entendemos que a tentação em si, como nós conhecemos, ela é uma instigação, né? Que vai induzir. Ela vai induzir algum desejo. 2. E algo que está associado à própria sedução. Então a pessoa será seduzido, será induzido. Isso é ser tentado. Agora, algo que a gente tem que deixar assim bem claro é de que como é que essa tentação ela vem e aparece, né? Ela se manifesta, vamos assim dizer, como ela se manifesta. A tentação, aí a gente tem que partir do princípio de duas situações. A primeira é externa e interna. Eu vejo dessa forma. Depois da queda, isso tem que ser dito, depois da queda do homem, você falou sobre Eva, lá no jardim, com Adão. A tentação que eles tiveram não foi uma tentação que partia do seu íntimo, da sua própria natureza, que depois de caída, inicia-se a própria tentação. E depois de caída, parte esse desejo. Porque, como falamos na lição que nós participamos anterior, sobre a moral, a ética, o conjunto de normas, aí nós falamos sobre que seria moral, né? Então, se nós temos preceitos, esses preceitos, que seria essa moral em si, ela vai partir, vamos dizer assim, vai criar expectativas em nós. Pois vai partir de nossa... Aí vem a tentação, vai partir da nossa percepção do que é errado. Então, quando nós percebemos que algo é errado, acontece o que acontece, pode ocorrer, na verdade, o desejo, a instigação e a prática de fazer algo. Isso acontece porque nós caímos junto com Adão, logo, a nossa natureza caída, moralmente corrompida, ela fica tendenciosa a justamente ser levado para o que é errado, a desejar o que é errado. É onde nós falamos da percepção interna, que hoje nós temos, e a externa, aquilo que vai me induzir externamente.
Adão, ele tinha apenas aquela percepção externa, ele ainda não tinha aquele impulso interno de desejar pecar, vamos dizer assim. Essa tentação era externa, de fora para dentro. Já nós, quando caímos, depois que Adão caiu, essa tentação, ela abrangeu mais ainda. Ela sai apenas do lado exterior e ela também começa no interior. Por isso que o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, a partir do versículo 12... A coisa complicou, né? Porque Exato. Por isso, o homem não nasceu pecador, né? O homem não não era nasceu assim. pecador. Não, Não Então, o era assim no externo princípio, né? não. é o que você é induzido pelo Isso. que está lá fora, Você vai ser induzido, Provocado, né? provocado. provocado. Então, nós podemos dizer que a tentação ela surge basicamente através de dois agentes. Nós podemos dizer que é a carne, é o que está dentro, não é verdade? Os desejos, as necessidades, e que é o interno, e o Que é o que o outro apóstolo agente, Paulo fala, né? Aí eu faço o que não quero. isso, eu faço, e o outro agente é o que está lá fora, pode ser o quê? As tentações do inimigo, É o externo que vai se subdividir em dois, né? Que subdividir em seria dois. o diabo e as coisas da carne, vamos dizer assim. Mas o que eu estou querendo dizer, pelo menos os dois, é os desejos que vêm de dentro, que é o da carne, o interno. E o Isso, externo é a tentação do diabo. isso, Eu estou falando sobre esses justamente. dois agentes. Uhum. O Por isso interno que o como a apóstolo carne, Tiago, porque o apóstolo Ti... Adão ele ainda não tinha o desejo, não, a tentação interna, que era o da carne. Ainda não tinha. ele não tinha, Ele não Aí estava vejam, ele não era, inclinado, ele não era não estava inclinado inclinado naturalmente. ainda. ele Não é foi que ele criado não tinha, perfeito, né? é porque ele foi criado perfeito, isso mesmo. Apesar de poder ser tentado, é outra história. Por isso que hoje aí Tiago vai dizer, o apóstolo, né? Capítulo 1, versículo 12 em diante, que quando o homem é tentado, ele vai dizer que nós somos, na verdade, engoldado, né? Ele fala assim, engoldado, atraído pelas nossas próprias concupiscências. Ou seja, nossos desejos mais íntimos. Concupiscência, esse desejo íntimo, às vezes é manifesto justamente para... É o que o apóstolo Paulo, lembrei-me agora, disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 5, 18 e diante, sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Ele diz que há uma briga do Espírito contra a carne, para você não fazer o que vocês desejam. É assim? Ou seja, essa impulsão da carne, nossa, ela já tem essa tendência de errar, do erro. E quando nós estamos diante de algo que tenta nos levar para o erro, é onde vem e aparece a chamada tentação. Sai daquela percepção apenas de teórica, vamos assim dizer, e vai aparecer justamente essa questão do contato, ou da indução, ou do desejo, ou da chamada para o erro. Aí tem algo interessante porque no estado perfeito, o homem sofria a tentação, como nós falamos, de forma externa. Já nesse estado aqui que estamos, ela vem também de forma interna. Por isso que há necessidade do novo nascimento, né? Há Nós não necessidade. escolhemos isso Não. foi herdado, né? Foi herdado. É, E uma coisa justamente. assim, a lição ela fala no item 1.2, uma coisa que eu acho muito interessante, que é dizer, tentação não é pecado. De fato, o novo convertido ele pode se sentir confuso, porque ao sentir desejo, ele talvez já se sinta em pecado. E é muito importante, professor, você deixar claro para o aluno que sentir desejo não é pecar. O pecado, ele precisa ser consumado, ele precisa ser feito, executado. A tentação, até que seja apenas uma tentação, não se configura pecado. Jesus Cristo foi tentado, mas ele não cedeu, ele usou a palavra, ele contra-argumentou e ele venceu. Então, significa dizer que sentir desejo, inclinação, não faz de mim alguém que cometeu um determinado. Eu sou essencialmente pecador, certo, queridos? Por essência, né? Por herança adâmica, eu sou pecador. Mas uma coisa é ser pecador e lavado e remido do sangue de Jesus, e outra coisa completamente diferente é viver em pecado. Viver numa situação pecaminosa,
constantemente e conscientemente, não é isso? Porque pecar é justamente dar lugar à própria tentação, né? Você é levado, você é induzido a fazer o erro, e quando você cede, aí é onde justamente entra o pecado. Tiago vai Eu dizer isso, citei, né? eu citei Jesus, mas assim, o item 1.3 da lição, ele dá Uhum, vários exemplos. Adão e Eva foi o primeiro, exato. lógico, né? Mas teve aí vários exemplos aí que Uhum, vocês podem com citar certeza. na aula. O apóstolo, eu acho interessante essa questão do apóstolo Tiago, porque ele vai dizer justamente que o pecado é gerado depois das concupiscências, e quando ele é praticado, ele é gerado. E quando ele é gerado, vai justamente surgir o quê? O que falamos na lição que participamos anterior. Aí vem a culpa, vem o sentimento de erro, porque é errar o alvo, né? O pecado é errar o alvo. Aí, como você disse, a tentação em si, só ser tentado não é estar em pecado. Isso tem que ficar bem claro. Perfeito. Isso Tem que ficar Grandes bem porque claro. homens, né, e grandes mulheres, homens e mulheres de Deus, passaram por muitos processos complicados de tentação e eles não pecaram necessariamente, não, né? Lógico, teve o caso de Davi com Batseba, que foi tentado pela concupiscência dos olhos e foi lá e fez tudo aquilo que a gente já sabe, mas outros homens de Deus foram tentados, como José, e ele fugiu, e ele combateu, e ele não pecou. Veja, duas situações semelhantes, um homem com uma mulher, um foi vitorioso e o outro não. estou observando vocês dois dialogando, estou aqui acompanhando também, estava caladinha, mas eu aprendi algo, eu acredito que você, professor, também deve ter aprendido, que diante do que os irmãos falaram, nós chegamos a uma conclusão de que tentação não é pecado. Por que eu estou falando isso? Porque já vi algumas pessoas sufocadas consigo mesma, preocupadas. Meu Deus, eu estou sendo tentada, então eu estou pecando. Então, olhe só, a tentação é uma coisa e o pecado é outra. A tentação é uma oferta e o pecado é a partir do momento, é a aceitação, é a prática daquela oferta que está ali, aquele sorvete bem e você não pode comer. Então, a partir do momento que você não resiste e sabe que aquilo vai lhe fazer mal, você vai lá e pratica, então vem as consequências. Nós precisamos, como falamos na lição anterior, nós precisamos sempre responder pelos nossos atos, certo? Então, o pecado não é a mesma coisa que tentação. Se você está sendo tentado, não cedas, fuja, mas tenha certeza de que você não está Resista. em pecado. Resista. Veja como os grandes homens, a partir de Jesus, venceram, utilizando a palavra e alimentando o Espírito Santo de Deus, alimentando-se da palavra, da oração. Mas uma coisa a gente conversou antes, eu queria Porque compartilhar até aqui com porque, todos, né? só Sim, pois não. porque até porque a própria tentação, quando vem, ela também vai estar moldando o caráter daquela pessoa que antes cedia facilmente, né, os erros, cedia os desejos ilícitos que tinha. É E como, é como como Deus disse para Satanás a respeito de Jó. Vês o meu é, servo Jó, temente, isso, desvia-se do desvia-se. mal, Olha né? aí, você É um ato desvia-se, consciente desviar-se daquilo que está consciente. sendo oferecido. Quando a tentação vem, você resiste ela, isso mostra que você hoje tem controle por algo que antes não tinha, que antes, quando ela Caráter era cristão, né? proposta, ocorre isso. E eu queria também dizer, irmãos, para não haver dúvida aí alguma, porque pode acontecer alguma dúvida com relação a alguns textos que nós lemos. Eu lembrei-me, e eu coloquei aqui como ponto para falarmos, de Gênesis capítulo de número 22, do versículo 1, quando a Bíblia vai dizer que Deus, quer dizer, em uma versão, né? A versão corrigida, mais antiga, vai dizer, e tentou Deus a Abraão, né? E Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 14, vai dizer que Deus a ninguém tenta. Entende, irmãos? Ou seja, como é que o texto lá, ó, Gênesis 22:1, leia, por favor, irmão, Isso que está com mesmo. a E Bíblia aberta aí. aconteceu, e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Tentou Deus a Abraão. Que coisa, né? Aí Como você, é que se quando lê um sai texto, dessa? É importante a você gente quando, ter. quando lê um texto desse, aí diz assim, rapaz,
Se o apóstolo Tiago diz que Deus a ninguém tenta e de ninguém é tentado, se Deus não tenta ninguém, como é que está escrito que Deus tentou Abraão? Então, a gente tem que partir do princípio, justamente porque essa palavra tentar, é a mesma palavra traduzida por provar, Provar. testar, Testar, entendeu? né? O Eu diria verbo é o assim, mesmo. testou Deus a Abraão, né? Isso, Deus julgar, não atrair, tenta ninguém. disciplinar. Esses Isso, todos ele são não o tenta. significado dessa palavra. Ou seja, é um dos significados. Agora, aí o novo convertido tem que entender que no contexto da palavra é onde vai aparecer o significado real dela. Se é tentar, ou se é provar, se é julgar, se é disciplinar. Até julgar ela significa. Ou seja, no contexto aqui de Tiago, capítulo 1, ele vai primeiro dizer assim, bem-aventurado, no versículo 12, né? Bem-aventurado vocês quando cairdes, na tradução corrigida, quando cairdes em várias tentações. Ou seja, você é bem-aventurado quando cair em tentação? Não, o significado ali seria provação. Porque você não é feliz porque está caindo em tentação, né? Seria É, aprovação. Até porque que correlacionando isso que a gente leu de Ah, Gênesis, né? Hebreus 11:17 diz, pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado, né? provado. Termo provado. Tá Mas aí vendo? vem a pergunta: Esse por que termozinho, Deus prova? uhum, Tenta no sentido de provar. Na verdade, Deus prova, porque na verdade, a tentação, ela tem... Qual o propósito da tentação? O fim dela é a prática do do pecado. pecado, é nos A fazer tentação cair, leva né? ao pecado. A provação não leva ao pecado. A É uma provação avaliação, é de seria uma fita. avaliação. Justamente, eleva você, aprova você. Então, Não é que Deus precise avaliar, porque Ele conhece os nossos corações, mas dá-se a entender que você mesmo vai se fazer uma autoavaliação. O Senhor me testou e eu creio que fui aprovado pelo Senhor, porque eu mesmo fraquinho me mantive de pé. Não é isso? Perfeitamente. E tem uma outra discussão aqui que a gente conversou, que eu acho interessante trazer, professores, a respeito de Deus não poder ser tentado. E aí Jesus Cristo iniciou seu ministério sendo tentado. Se Deus não pode ser tentado, Jesus Cristo foi tentado, mas ele é Deus, então tanto faz, ele não pecaria de jeito nenhum. Será? Então, presbítero Otoniel e irmã Miriam, a gente vinha conversando sobre isso. É importante você, professor, sentir-se seguro a esse respeito, a esse conceito, porque isso foi discutido, inclusive, num dos primeiros concílios da história, se Jesus Cristo era realmente Deus e também 100% homem, né? Foi uma das primeiras grandes discussões do Evangelho, do cristianismo, e que vai muito no conceito. A gente está falando aqui de Deus, mas é a divindade, tá? A divindade não pode ser tentada, mas Jesus Cristo era homem. Então, é importante que haja essa empatia. Eu vi alguém falando essa semana, eu achei tão interessante que nós conhecemos pessoas simpáticas, mas o cristão, ele é empático. O Cristo, ele é empático, ele não é simpático, tá? Ele vê a sua dor e olha, mas você está sofrendo? Que pena. Não, Cristo, ele é empático. Primeiro porque ele nasceu de uma virgem, ele viveu, ele sofreu as mesmas dificuldades. Isso é empatia. Isso é sentir a dor, isso é saber exatamente, e ainda que ele, sendo 100% Deus, ele era 100% homem e estava sujeito a todas essas dificuldades, né? E aí, cuidado para não ir para o conceito agnóstico, nem para essas outras coisas que, não, Jesus era Deus, não era Deus. Ele era, sim, Deus, ele era, sim, homem, e ele foi tentado, sim, mas ele não pecou. isso, a diferença está aí, né? A Justamente esse diferença ponto está aí. 3 aí da lição, que vai falar sobre como Jesus lidou com a tentação, né? Aí a questão que nós conversamos, e vamos aqui também trazer para nós refletir, é justamente sobre essa possibilidade ou não de Cristo ter pecado, né? Porque se ele foi tentado, existiu uma possibilidade ou não dele pecar. Aí nós conversamos que existiam aqui duas correntes principais, que uma dizem que jamais Cristo poderia ter pecado. Jamais, porque ele também é Deus.
existe outra que dizia, não, mas como ele é homem, a tentação, então, dele seria uma tentação de mentirinha, vamos dizer assim. Ele não foi tentado realmente, porque se ele era Deus, Foi tentação de fake. Na mentirinha, linguagem, na linguagem é, de hoje, era fake, era fake. fake, é, Mas exato. olha só, a Hum, pessoa está com muita fome. Algumas pessoas, é pecado sentir fome? Não, não é pecado. Jesus Cristo, ele era 100% homem e também Deus, 100% Deus. Ele estava em jejum, não é isso? Com fome, fraco, porque quando outro dia a gente estava até conversando sobre isso, o irmão Raniel falou, olha, criança com fome não aprende nada. Nós parece que ficamos muito fragilizados quando estamos com fome. E assim estava Jesus Cristo. O inimigo, ele se aproveita da fraqueza. E ele colocou, olha só, que tentação, não é isso? Então, Jesus Cristo foi tentado. E nós, aqui no subtópico 1.3, fala que o fato de ter aceitado Jesus Cristo, nós não estamos isentos a ser tentados, não, porque muitas pessoas acham que porque aceitaram a Cristo, não vão mais ser tentados. Jesus Cristo, como nós já falamos aqui, foi tentado e nós não estamos livres. Não é isso? justamente. E aí a questão seria, como é que se daria essa tentação em Jesus? Né? Nós falamos aqui que a tentação ela tem esse aspecto interno e o externo, né? O interno é pela natureza caída, que ela tem a tendência de pecar, de desejo, das suas próprias concupiscências. E tem o externo que ele é justamente levado, instigado a praticar algum erro, né? Aí o que ocorre? Com Cristo, como isso se deu? Como ele era gerado pelo Espírito, ele tinha uma natureza não caída. Isso tem que ficar claro, né? Para que as pessoas não pensem que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Não, ele tinha uma natureza não caída. Por isso que ele é chamado de segundo Adão pelo apóstolo Paulo. Como Adão era perfeito na sua criação, Cristo foi perfeito. Então, a sua natureza, ela não era caída. Logo, ele não tinha essa percepção, não era essa percepção. Ele não tinha essa indução a partir de si próprio. Ele não desejava, ele não era instigado pela sua própria concupiscência, mas de forma externa, seja pelo diabo, seja pelas coisas que rodeiam este mundo, aí sim, a tentação era de forma externa. Vinha para ele para ver se desviava ele do caminho. E isso no capítulo 2 de Hebreus está claro. Eu vou até ler aqui, que eu abri aqui a palavra, diz assim, capítulo 2, versículo 14, e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos, o que com medo da morte estavam por toda sujeição à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tornou a descendência de Abraão. Porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Ou seja, nós observamos aqui que houve sim uma tentação, mas de fora. Cristo foi tentado pela sua própria, porque ele era um homem, né, ser humano, como nós falamos. A sua divindade não significava dizer que não deixava ele não tentar, não ser tentado, não, em hipótese nenhuma. Agora, a questão da possibilidade dele pecar ou não é uma discussão antiga, E assim, que presbítero se ele Otoniel, poderia ter pecado. observe os elementos da tentação de Jesus. Glória, fama e, assim, será que ser famoso ou estar em posições importantes ou até mesmo comer um simples prato de comida são pecados? Mas é importante a gente entender que havia um propósito, uma dedicação em que ele precisava estar pronto para iniciar o seu ministério, e naquele momento, aquele prato de comida não era um simples prato de comida, ele estaria cedendo a uma oferta
né, de um desafio feito por Satanás a respeito do que Jesus havia, né, desviar-se do seu propósito. Então, vamos entender o pecado como um desvio do propósito de Deus na nossa vida. Porque senão, Jesus, então quer dizer que eu não posso comer, não quer dizer que eu não posso ocupar uma função importante, não quer dizer que eu não posso me candidatar a um cargo importante na política. Não, espera aí, não vamos confundir. O conceito precisa ficar claro, né, a respeito dos elementos que compunham essa tentação. E aí vem outras discussões, né? A gente já viu, Jesus Cristo era 100% Deus, era 100% homem, a sua tentação não era endógena, não era interna, era exógena, ou seja, vinha de fora. Isso já está claro, graças a Deus. Mas aí vem outras questões. Deus, né? Ele tenta, a gente também já viu isso aqui, né? Item 2.1, Deus ele tenta, e aí fazer a distinção de tentar para provar, para testar, porque são palavras que, por serem muito parecidas, geram a impressão errada de que Deus está induzindo o homem ao erro, e isso quem faz é Satanás. Deus não induz o homem ao erro. Ele prova e ele testa para que haja aprovação, treinamento, formação de caráter. Então, isto posto, né, como os advogados fazem, né, isto posto, vamos adiante, tendo a convicção de que o nosso Deus, ele nos treina, ele nos prepara para a batalha, ele nos prepara para vencer, é o contrário. Ele coloca e permite essas situações para que vençamos, assim como Abraão ofertou seu filho, e na hora que ele ia imolar o filho, o anjo disse, não faças tal. Então, ele foi aprovado. Ele não precisou matar, ele não precisou consumar. Ele estava preparado porque obedeceu, teve firmeza de propósito, né? E a Uma coisa tentação, ela interessante, se dá... professor, uma coisa Pois interessante não, que eu estava querido? observando nesse Sim, tópico aí, é que como ele resistiu, Cristo resistiu através das Escrituras, citando as Escrituras, né? perfeito. Deuteronômio 8:3, a própria lição vai trazer, vai dizer que também Deuteronômio 6:13 e E 10 e 20. aí fica uma grande lição, uma grande estratégia do Espírito Santo de Deus use a palavra, cite a Isso. palavra, viva a palavra. Então, meu querido, como é que eu vou vencer a tentação com a palavra se eu não a conheço, né? Jesus confiou, como o tema, o 3.2 diz, Jesus confiou naquilo que Deus disse, não no que Satanás estava dizendo. A diferença está aí, né? Confiar nas Escrituras. E é sutil, porque Satanás também citou as É, Escrituras, hein? se Muito cuidado. torcendo, né? Justamente. Torcendo, né? Aquela conversa com Então, Eva já não estava muito clara, não pode tocar, não pode comer, aí começa a misturar os elementos, não, certamente não morrerás, porque eles estavam entendendo morte física, e o Senhor estava se referindo à morte espiritual, então essas coisas embotam, né? Distorcem a nossa visão, e isso se torna muito perigoso nessa discussão. aí, Mas diga, mano. só para concluir essa questão da Sim, pessoa de prossiga. Jesus e a tentação, para ficar bem claro aqui, não ficar nenhuma dúvida, que quando Jesus ele não cede à tentação, ele não cede porque ele era Deus, não. Porque ele se fez carne, habitou entre nós e em tudo foi semelhante a nós. Ele não cede porque era Deus simplesmente, como alguns dizem. Existe até a teoria que diz o seguinte, que por ele não ceder, ele hoje também continua sendo humano, então será que lá no céu ele seria levado a ser tentado e a pecar? Ele poderia até pecar então, porque é humano. Só que é um negócio meio estranho, porque nós sabemos que a humanidade, ela também, a própria carne, como o apóstolo Paulo disse, ela vai ser revestida de um corpo glorificado. Mesmo Cristo ressuscitado, seu corpo era glorificado. Então, nesse aspecto, essa questão da tentação relacionada ao que estamos dizendo a partir do nosso interior, ela vai desaparecer. Por quê? Porque estaremos ligados agora ao Senhor. Esse elemento do homem caído, ele vai sumir, né? Ele vai Vai sair de sumir. cena, Por isso que né? o Nós corpo será recebemos um glorificado. novo corpo, uma nova Isso. história, né? O Então, próprio quando... Cristo, quando ressuscitou, ele já não estava na mesma substância, Exato. porque ele passou pelas portas do tempo com as portas fechadas. Eu nunca consegui Uhum. fazer isso não, viu, presbítero Fabiano? Justamente. Dói a testa, viu? Tentar É, passar pela porta. muito bem, Então, quando a questão ele poderia ter pecado ou não? Eu digo que não, porque pela sua natureza, que era pura,
consequentemente buscando a presença de Deus, consagrando como vivia em consagração. Ele mesmo disse que o É a espírito estava figura pronto e a carne é do fraca. cordeiro, né? A figura do cordeiro Isso. imaculado, sem mancha, sem defeito. Ele não, Ele porque era esse cordeiro, né? ele não sentia, irmão, desejo nenhum de pecar. Entendeu? Cristo não sentia desejo de pecar. Por que ele não sentia desejo de pecar? Por causa de sua natureza santa. Então, ele, diferente de Adão, não foi tentar ou brincar com o pecado, vamos dizer assim. Ele, quando confrontado com as tentações, ele resistia pelas Escrituras. E quando se busca e se, vamos dizer assim, como vivia em constante oração como homem, a sua natureza santa cada vez mais se santificava. Então, ele não poderia pecar por causa disso, nesse sentido. Entendeu? Queridos, a gente está aqui já no item 3 Isso da é lição, né? importante, é A justamente. nossa Já no discussão item já está aqui 3. no item 3, mas assim, a gente não falou assim extensamente sobre as diversas formas de tentação, mas assim, só uma pinceladazinha de leve. A verdade é que a tentação, ela se dá em todos os campos da nossa vida, e a vigilância precisa ser constante, porque às vezes a gente costuma pensar só em áreas específicas, na área sexual, na área É comportamental, aqui né? no tópico 2 que diz lidando com os nossos impulsos. Não é isso? Isso, Lidando isso. com os nossos impulsos, e o irmão está falando aí sobre a questão de que muitas pessoas acham que é somente em situações específicas, como as necessidades, alguns tipos de necessidades, as necessidades sexuais. Quando fala tentação, vem logo Já na pensa mente, logo numa coisa já pensa específica logo. e não acha, por exemplo, que eu posso ser tentado num contrato, num cumprimento de um contrato. Eu não posso ser tentado ao vender um carro que tem um defeito, esconder aquele defeito. Será que isso tudo bem, não tem problema? Não, o pecado ele é um desvio de rota. Ele é um Ele desvio Isso, se de olha fala rota. aqui da só. famosa Leiam cola. aí, vamos ler, É, abram aí em Gálatas 5:17. sim, sim, muito bem. Pode ir falando, irmã Miriam. A gente vai Eu acompanhando quero daqui. ouvir vocês lendo 5 e Gálatas, 17. vamos Porque a 5:17. carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Eles se opõem um ao outro, né? As inclinações e desejos da carne, elas são contrários às do espírito, elas nos afastam em direções opostas. Você, professor, pode até, se você conseguir com facilidade, usar um ímã para fazer essa demonstração em sala de aula. Isso mesmo, é porque quando você aproxima o ímã, eles se unem, mas quando você coloca ele na parte oposta, eles se afastam. Então, a inclinação da carne, não é verdade? O que o presbítero estava falando no início, são os sentimentos de dentro aqui, muitas vezes gerados até através da alma, por isso a nossa alma deve sempre estar purificada, perto do Senhor, certo? E a carne, ela puxa sempre para as coisas erradas. Nós, por causa da nossa natureza, não é isso? Nós somos inclinados a fazer as coisas erradas. Por isso, nós precisamos estar andando de acordo com a vontade do Senhor e deixar com que o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas. Porque se você insiste em andar de acordo com os desejos da sua carne, você vai sempre estar em direções opostas. Por um fio, vai estar sempre por um fio. E eu Sempre. queria, nessa última parte, eu já estou concluindo aqui a minha participação, mas eu queria citar aqui, no tópico 3 da lição, como Jesus lidou. Ele lidou com a palavra. Mas na prática, gente, como é que se dá isso? Primeiro, eu preciso conhecer a palavra. Como é que eu vou citar o que eu não conheço, que eu não vivo? Então, este ponto é interessantíssimo, é importantíssimo. Nós somos esta carta lida, né? Temos que viver a palavra todos os dias. Mas uma coisa muito importante, caro professor, a tentação, estamos todos expostos a ela. E a verdade é que eu costumo comparar com algo que você alimenta. O amor entre um cônjuge e uma cônjuge, se não alimentado, ele esfria. Assim é a nossa vida espiritual. Se eu quero vencer as tentações e eu venço com a palavra,
De que eu vou me alimentar, irmã Miriam, com Netflix? Não. Você pode assistir Netflix, mas para vencer tentação, você não vence com Netflix. Você vence com a palavra, você vence com a oração. Alimente o seu espírito, o espírito com E minúsculo, né? Alimente o seu espírito com as coisas de Deus, com a palavra, com os louvores, com a comunhão entre os irmãos, a participação nos cultos, nos testemunhos. Isso vai alimentando a sua vida com coisas boas, né? Como diz o escritor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, as coisas boas, as coisas de Deus. E aí, quando eu vou alimentando a minha carne com as coisas que Deus não se agrada, você diz, não, eu sou forte, eu vou vencer, eu já sou pastor, presbítero Antônio, eu já sou pastor, eu não estou sujeito a isso. Aí é que a gente se engana, porque se Jesus Cristo, que era Filho de Deus, sempre tirava um tempo para orar, para estudar, para estar a sós com Deus, quem sou eu? Quem somos nós para querer viver uma vida de santidade, de resistência ao pecado, se eu não alimento o meu espírito com as coisas de Deus? Então, com isso, eu concluo a minha participação dizendo: se encha de Deus, se embriague com o espírito e não com o vinho que é a contenda. Então, você não precisa mais se render à tentação. Como o irmão estava falando sobre a questão da oração, eu vou deixar 4 passos para que você não possa cair em pecado, não possa Muito se bem. preocupar com essa questão de cair em tentação, porque Eu a falei Bíblia, assim com o coração, irmã Miriam, ela foi mais sistemática, é pedagoga, vá, a diga lá. Bíblia, ela, a Bíblia ela nos ensina, não é verdade? Ele diz, olha, ore, se encha de Deus, não é verdade? E a Bíblia se encha da palavra. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos ensina, e a primeira coisa que você tem que fazer para resistir à tentação é vigiar e orar. Vou te deixar um versículo, vou ler para você meditar. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, outra coisa que você deve fazer. Quando você é apanhado de surpresa, não é verdade? É mais difícil você resistir. Mas se você estiver vigiando e orando, você não vai cair nas tentações, não é verdade? Cair em tentação, nós somos tentados, mas nós não vamos ceder. E você precisa também aprender a dizer não, porque as tentações, elas estão abrindo caminhos, estão te ofertando tudo, tanto aqui no seu pensamento, quanto no seu coração, e é muito difícil resistir. Então, diga não. Olha só, Tiago 4 e 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e o que é que vai acontecer? Ele fugirá de vós. É isso? Outra coisa, nós sabemos que ser pecado não, perdão, ser tentado não é pecado, mas sucumbir é isso? Então, fuja da tentação. Eu lembro que, quando meu filho era pequeno, ele cresceu assim, todas as noites, ao invés de contar historinhas, eu sentava do lado dele ali na cama e dizia, olha, se alguém tentar te bater na escola, no colégio, corra, fuja. Também é um dos meios para você resistir à tentação. Fuja dela, certo? É o terceiro passo, também vou deixar um versículo para você, em 1 Coríntios 6,18, que diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, fuja. É outro meio, não é verdade? De resistir. José era craque nisso aí, hein? Muito bem. Que bom exemplo, né? Outro, olha só, é o 4º e último passo. É muito difícil, já foi a lição que já foi estudada aqui, mas é você pedir perdão.
é você reconhecer que você cometeu um erro e que você caiu em tentação, não vigiou o suficiente, você não conseguiu dizer não e que você cedeu a ela, não conseguiu resistir, cometeu um pecado. E agora? Eu vou deixar a igreja, eu estou envergonhada. Mas não se preocupe, ensine isso para o seu aluno. Use a criatividade, tá? Não, fale para ele não se preocupar, que nem tudo está perdido. Se ele caiu, ele vai aprender. É Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste, isso mesmo. Se ele caiu, ele vai aprender com a queda. Se ele não orou, ele vai aprender a orar. Se ele não fugiu, ele vai aprender a fugir a partir, por causa daquele pecado que ele cometeu. Se ele não disse não, ele precisa dizer não, certo? Então, o que é que você deve fazer? Ensine ao seu aluno que ele precisa reconhecer que errou e pedir perdão. Meu Deus, eu pequei contra ti. Me perdoa. Me dá uma nova oportunidade de corrigir os meus erros. E eu deixo também outro versículo, que é o Salmo 32, versículo 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Acho importantíssimo isso que a senhora falou. Todos os passos são extremamente importantes, mas eu vejo que muitas pessoas não alcançam vitória sobre tentações e sobre outras questões porque não querem ter a humildade de reconhecer, de voltar, de corrigir, né? Então, é muito importante que a gente aprenda com Cristo em todas as esferas e a gente reconheça, corrija. Não bota para debaixo do tapete, não, como a gente diz assim no popular, né? Não joga a sujeira para baixo do tapete. Vá lá, resolva, peça perdão, conserte. E o senhor, presbítero Antoniel, quais são suas Outra coisa, considerações? a minha última fala, a questão de que no tópico 2 mesmo, fala sobre a questão do engodo. Nós mesmos criamos, somos engodados pela nossa própria carne, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, não é verdade? E outra coisa também que eu quero falar, que você também pode trabalhar com a sua turma, é a questão dos 5 sentidos. Não é? Porque nós podemos, com relação a fugir da tentação, às vezes nós ficamos assistindo coisas que nós não devemos. Então, se você sabe... como a gente falou, né? Alimentando com aquilo que não agrada a Deus, né? Alimentando o corpo naquilo que ele já tem inclinação natural e a gente colocando mais lenha na fogueira, como dizem. Aí, às vezes, o próprio aluno fica olhando aquilo ali e orienta ele, olha, se você tem tendência a pecar com relação a algo que você vê, procure fugir, procure evitar. Se alguém chegar falando, não é verdade? E você ouvir, procure sair, não diga nada, mas fuja. É a Bíblia que ensina, a palavra nos ensina, ela nos orienta, nos mostra o caminho do que é certo. Mas lá fora nós somos engodados mesmo. Às vezes meu pai dizia, eu vou fazer o engodo, ele era pescador, e eu dizia, pai, o que é um engodo? O senhor fala tanto que vai fazer engodo e traz um monte de peixe através desses engodos. Ele disse, é a isca. Quando a gente prepara uma isca, aquela isca, sabe, na hora que a gente jogar a isca, olha só, vem assim de peixe. Então, lá fora, ensine aos seus alunos que o mundo lá fora está cheio de isca, que é a tentação. E eles querem nos pegar, querem mesmo, não é só o seu aluno, que o mundo lá fora, o diabo, que é um dos agentes da tentação, ele quer
nos tragar, e nós não podemos permitir, temos vários meios para evitar que isto aconteça e nós venhamos a cair, não é real, não é verdade? Então, É trabalhar na prevenção em vez de trabalhar na correção, né, Romiliana? isso mesmo. Essa aula é uma aula de diálogo, de reflexão, de orientação, certo? Que nós devemos ter com os nossos alunos, para que eles não venham a cair e nem se desviar dos caminhos do Senhor por causa da tentação, tanto da tentação através da carne, quanto da tentação externa, que é as iscas que estão lá fora ofertadas pelo inimigo das nossas almas. Verdade. Sim. E com relação às considerações aqui finais já, né? Lembrando que quando falamos aqui do tema tentação, o tema tentação aqui refletiu justamente o que as Escrituras Sagradas trazem para nós, que o aluno ele não deve se preocupar com textos específicos, mas a olhar o contexto geral dele para saber onde ele está inserido. Como falamos no texto do capítulo 22 de Gênesis e no capítulo 1 de Tiago, tem os dois termos chamados na nossa língua portuguesa de tentação. Mas como tanto o hebraico como o grego aqui, o hebraico no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento, existe uma palavra específica para tentação e ela pode se referir à prova, teste. Então, o contexto é que vai dizer o significado dela. Como Deus a ninguém tenta, Deus não tentou Abraão, provou. E a prova faz com que o ser humano cresça. O versículo número 16 do capítulo 5, que a nossa irmã leu, de Gálatas, ele vai dizer que nós, andando em espírito, não cumpriremos as chamadas concupiscências da carne. Por isso que foi lido em Mateus capítulo de número 26 e versículo 41, que se orarmos, vigiarmos e orarmos, nós não vamos cair em tentação, né? É isso que o Senhor Jesus passou para nós. Lembrando que o apóstolo Paulo disse que mesmo que sejamos tentados, nós temos um escape. E esse escape é justamente para fazer com que nós, eu e você, não venhamos romper os limites pré-estabelecidos por Deus. Porque a tentação vem justamente para isso. Esse é um termo que tem na nossa lição dos jovens passado, sobre o período das tentações. A tentação faz com que você rompa os limites pré-estabelecidos por Deus. Há um limite que Deus determinou, e esse limite não pode ser rompido. Então, ser tentado não é estar em pecado, mas ser tentado é estar em uma situação que pode levar ao pecado, onde vem a resistência, onde vem justamente o momento de você crescer. Você resiste e você vencerá porque Jesus venceu e ele foi nosso exemplo. Amém, irmãos. Perfeito. Gente, agradecemos mais uma vez pela tua vida, você professor, você aluno que nos assistiu, mais uma vez, contem com as nossas orações. Uma lição como essa, ela não pode ser apenas da letra, do conhecimento, da história, mas de corações que têm consciência da importância da ajuda do professor, do pastor, do discipulando, para auxiliá-lo, para carregá-lo em braços de oração, não é? Para essa empatia, essa participação ativa nesse processo. Se o teu aluno não está indo para as aulas, ligue para ele, procure ele, perceba se ele está se comportando de forma diferente, se ele está se afastando. Perceba tudo isso, porque você é esse agente de Deus, né? Não adianta nada chegar com muito conhecimento e o aluno precisando de uma mão amiga, de um ombro, né? De uma palavra de consolo. Então, uma lição como essa, ela requer sensibilidade do professor para com o seu aluno. Abrace o seu aluno, ore com o seu aluno e até eu acho que uma sugestão final na conclusão da lição, ore com o seu aluno. Apresente o seu aluno a Deus nas suas dificuldades, porque nós vencemos assim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Colocando essas questões, a gente se despede, agradecemos pela audiência, pela participação. Não deixe de fazer comentários
dos vídeos, né, para que a gente possa melhorar o conteúdo, para que a gente possa atentar para detalhes que porventura passaram despercebidos. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho, todas essas coisas que são importantes para que a propagação do evangelho, do ensino da palavra de Deus seja mais efetivo. E que Deus abençoe, professor Otoniel, professora Miriam, muito obrigado também. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.